Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as notas, né, que são atribuídas para os servidores nessas avaliações de estágio probatório. Vamos falar sobre como é feito esse cálculo, né, e sobre como proceder no caso de aprovação ou de reprovação, no caso especialmente de reprovação, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, tá bom? E aí eu vou dividir aqui a tela com vocês. Deixa eu minimizar aqui isso. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre as notas, né? A gente sabe que a cada etapa de avaliação de estágio probatório, aquela comissão, né, avaliadora, ela estipula ali notas, ela confere notas para cada um daqueles itens que a Lei 8.112 dispõe, né? Que é assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa, dentre outros, né? E a gente compreende, né, que quando a gente recebe essas notas de avaliação, a coordenação de acompanhamento da carreira, ela vai fazer uma tabulação de notas. E nessa tabulação é que a gente vai ver qual é a média na etapa daquele servidor. Às vezes pode acontecer de a comissão conferir notas muito diferentes, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem um procedimento que a gente chama de diferença de notas, né? Essa discrepância de notas. E o que o nosso artigo 17 da nossa resolução 021 diz, né? Que ocorrendo uma diferença de 3 ou mais pontos entre as médias das notas atribuídas pelos avaliadores, a CAC devolverá as fichas à comissão a fim de serem vistas as distorções. Quando algo muito discrepante, né, digamos assim, chega na nossa coordenação, a gente procura ter esse cuidado, esse olhar mais atencioso, porque por muitos motivos pode ter acontecido isso, mas por que um avaliador teve uma visão X, né? O outro avaliador teve algo totalmente, sei lá, vamos supor, totalmente diferente, ou por que houve essa diferença tão grande, né? Então, quando isso acontece, e geralmente não, né? E a resolução 021, ela estipula essa média de 3 pontos. Então, por exemplo, um servidor tá ali, recebeu as suas notas da primeira etapa, onde a média final do chefe foi de 6 pontos, a média final do avaliador 1 foi de 9 e o avaliador 2, 7. Então já dá para perceber e observar que entre a média final do chefe imediato e a média final do avaliador 1, há essa diferença aí de 3 pontos. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a CAC encaminha o processo novamente para a unidade e pede que a comissão analise o porquê daquela diferença, né? E se eles desejarem manter a nota, eles vão manter a nota, né? E apenas é importante que essa comissão inclua no processo um documento onde ela vai dizer, né, o porquê daquela diferença de notas, ou porquê que o avaliador X deu a nota assim, o avaliador Y deu a nota lá embaixo, um exemplo, né? Então, isso aí é importante para que a gente consiga até observar mais, né, acompanhar mais de perto os servidores em estágio probatório e tentar detectar qualquer situação adversa que esteja acontecendo e que, por não estarmos ali diariamente, né, não conseguiríamos perceber. Então, ainda falando, né, a respeito de notas, né, de atribuição de notas, a nossa resolução 021, ela vem trazendo que cada componente, né, ali da avaliação, ela tem um peso, né, cada componente tem um peso no que diz respeito à sua nota. E aí, para os nossos 3 tipos, como está aqui no nosso slide, né, nós temos aqueles 3 tipos de comissão de avaliação, onde a comissão padrão, que é o chefe imediato, avaliador 1, avaliador 2 e mais o tutor. Ah, mas por que o tutor não entrou aqui, né? Por que ele não entrou aqui? Porque o tutor ele não confere uma nota. Nesse caso da comissão padrão com 4 pessoas, o tutor ele só escreve as suas observações, mas ele não dá nota.
Já nos outros casos, nas outras configurações, né, de comissão, em que o tutor entra exercendo dois papéis, de tutor e avaliador ao mesmo tempo, tutor barra avaliador, aí sim ele já confere nota e por isso ele entra na tabulação dessas notas, né? Então, na configuração padrão e na configuração com 3 pessoas, o chefe imediato ele tem um peso 2, né? E os demais avaliadores peso 1. No artigo 4º, parágrafo único, que estipula aquela comissão especial que só tem 2 pessoas, que é o chefe imediato e o tutor barra avaliador, cada um passa a ter o peso 1 mesmo. Então, a gente vai ver aqui na prática, né, nos exemplos, como que é feito esse cálculo, né, considerando esses pesos nas notas. Então, vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, a fórmula, né, para nossa comissão. Deixa eu só voltar aqui, só para vocês observarem uma coisa. A única configuração onde o chefe imediato vai ter peso 1 é na comissão com 2 pessoas. Nas demais comissões, com 4 e com 3 pessoas, o chefe tem peso 2, tá bom? Então, essa fórmula aqui é a fórmula do cálculo da média, né? Então, a gente recebe ali as notas, chefe imediato deu notas, avaliador 1 deu notas, avaliador 2, idem. Aí, o que diz aqui a nossa fórmula, né? Que a média final é igual a nota XCI, ou seja, a nota do chefe imediato, vezes 2, porque tem peso 2, mais a nota X do primeiro avaliador, vezes 1, porque tem peso 1, mais X do segundo avaliador, vezes 1, porque o segundo avaliador também tem peso 1. E aí a gente tira uma média aritmética, ou seja, como o chefe imediato tem peso 2, é como se fossem 4 notas, né? Então, por isso que a gente divide por 4. Tá certo? Quando a gente fala de média final, eu acho que eu vou passar aqui antes. Não, é isso mesmo. Eu vou voltar aqui para esse slide, porque assim, eu queria só explicar um pouco mais. Essa fórmula aqui, ela é usada tanto para comissão padrão, com 3 avaliadores mais tutor, como a comissão com 3 pessoas, né? A comissão padrão, só relembrando, chefe imediato, avaliador 1, avaliador 2 e tutor. Tutor, ele não atribui nota nessa comissão. A comissão com 3 pessoas é o chefe imediato, o avaliador e o avaliador barra tutor, que é uma pessoa que já exerce 2 papéis. Então, nesse caso, o tutor ele confere nota, e por isso a gente utiliza essa mesma fórmula, essa mesma média aritmética, para calcular a média final daquela etapa da comissão com 3 pessoas também. E como fica o cálculo da média da comissão com 2 pessoas? Eu acho que essa, na verdade, é a mais simples, porque soma-se a nota do chefe imediato mais a nota do tutor barra avaliador e divide por 2. Então, essa é a média da comissão especial com 2 pessoas, tá bom? E a média final, o que é essa média final? É quando o servidor ele chega lá na última etapa, tem as 5 notas, né, das 5 etapas, e como a gente calcula a média final do estágio probatório, é também uma média aritmética. Nós somamos as 5 notas de cada etapa e dividimos por 5, né? Então, a gente obtém o X, que é a média final. E aí, lembrando que para ser aprovado, ele precisa de no mínimo 7 pontos, né? Menos do que isso, na média final, ele já é reprovado, tá certo? Aquela que fala reprovado sorrindo, né? Não é legal isso, mas assim, graças a Deus, são poucos os casos, né, na universidade de reprovação. É muito raro a gente se deparar com situações em que o servidor é reprovado. Então, assim, para esses casos especiais, há um acompanhamento diferente
Mas é isso aí, a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá bom? Vamos lá. Ainda agora nós falamos da nota de aprovação, né? Para o servidor ele ser aprovado no estágio probatório, ele precisa de, no mínimo, 7 pontos, né? 7 ou mais pontos. As notas das etapas são tabuladas, são 5 médias, né? Então, assim, cada etapa existe uma média da etapa. Ao final, soma-se essas 5 médias e divide por 5, e aí a gente tem a nota final do estágio probatório. Sendo aprovado, o servidor, a CAC, perdão, né? Elabora a minuta de portaria que homologa essa aprovação, encaminha para o gabinete da reitoria para a assinatura do reitor, tá bom? E esse é o final do estágio probatório quando o servidor ele é aprovado. No caso do servidor reprovado, quais são os procedimentos que um servidor reprovado pode tomar, né, para que ele mude a sua situação, mude o quadro, né, ou realmente entre com esse recurso para tentar consertar algo que deu errado, enfim, né, algo assim, nesse sentido, né. Então, o que acontece? O servidor, quando ele é reprovado, ele é orientado da seguinte maneira: a que ele entre com recursos, né, e existem prazos também para esses recursos. A primeira instância que ele vai recorrer é a Comissão Permanente de Avaliação, que é a CEPRAD. O servidor ele é reprovado, e quando ele é reprovado, ele dá ciência no seu processo de estágio probatório. A partir desse momento que ele dá ciência, ele vai ter 10 dias corridos para entrar nessa primeira instância e recorrer. Atualmente, a CEPRAD, ela não está, nesse momento ainda não está em atuação. Então, nesse caso, o servidor já vai direto para o item 2, para a instância segunda, que é o CONSAG. Então, a partir da ciência do servidor, no seu processo de estágio probatório, em que ele dá ciência da sua reprovação, ele tem esses 10 dias corridos para recorrer ao CONSAD, né? Tendo resultado negativo no CONSAD, ele dá ciência no resultado negativo do CONSAD, e a partir da sua ciência do resultado no CONSAD, ele tem mais 10 dias corridos para recorrer ao CONSUNE. Então, esses são os procedimentos, tá certo? E a respeito do resultado do concurso, não havendo... Volta, Isabel. Perdão, passei direto. Não havendo interposição de recurso, o servidor será exonerado imediatamente, né, após o trânsito em julgado da decisão que o considerou inapto. Se o recurso não for provido, o recorrente será exonerado ex officio, após o trânsito em julgado da decisão recursal. Tá certo? Por fim, né, se o servidor não for aprovado no estágio probatório, e se ele já foi estável num cargo anterior, ele vai ser reconduzido a esse cargo anteriormente ocupado, de acordo com o que rege a 8.112, tá certo? Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho, né, sobre notas, sobre como é feito o cálculo das notas, sobre os procedimentos no caso do servidor quando ele é aprovado e sobre os procedimentos no caso do servidor quando é reprovado. Tá certo? Então, gente, até o próximo vídeo.